Então, pessoal, fatos sociais. A gente estava falando do Emile Durkheim, tá? A gente viu que o Emile Durkheim era um autor que ele foi lá e aprimorou o positivismo do Augusto Comte, tá? Ele também utilizava o método funcionalista. Funcionalista por quê, gente? Porque tudo tem uma função. Todos os fenômenos sociais existem porque eles possuem uma função. E aí, nesse sentido, ele comparava a sociedade a um organismo vivo. E nesse organismo vivo, um corpo, cada parte do seu corpo, assim como na sociedade, possui uma função. E quando essas partes não estão funcionando bem, né, a gente tem um corpo doente, a gente tem uma sociedade doente. Tá? Alguma dúvida de que a nossa sociedade está doente? O que vocês diriam que não está funcionando bem nesse corpo? A alma? Nossa, foi profundo isso. O cérebro? Nossa, então tá em coma, né, gente? Minhas costas estão na fora. A coluna pode ser. Né? Pode ser. Eu diria que a nossa sociedade está com um piriri daquele. Sabe? Aquele piriri assim, dá vontade de vomitar, não dá vontade de sair do banheiro. Então, mas assim, né? Vamos torcer para que o piriri logo passe e esse corpo se restabeleça, tá? Porque quem vai pagar o pato desse piriri, quem vai ser um vaso, né? Nessa história, não é querer falar nada, mas acho que vai ser a gente. Então, né? Bom, pessoal, a gente viu então que o método de pesquisa do Emile Durkheim é um método funcionalista ou comparativo. Comparativo por quê? Porque compara a sociedade a um organismo vivo, a um corpo, a uma engrenagem. Tá? Qual é o objeto de estudo do Emile Durkheim? O objeto para ele são os fatos sociais. O que são fatos sociais? Fatos sociais são regras e normas coletivas que orientam o indivíduo na vida em sociedade. Uma coisa muito importante, isso aqui ó, vai cair na prova, sempre cai, tá? Então vocês têm que saber. Fica a dica. Os fatos sociais eles possuem 3 características, tá? Então, para ser um fato social tem que ter as 3 características. Se não tiver, não é fato social. Característica 1, coercitividade. Característica 2, generalidade. Característica 3, exterioridade. Voltando aqui. Então, o que é coercitividade? Coercitividade, gente, vem de coerção social, que é uma espécie de força, né, que nos obriga a agir de uma determinada maneira. Então, todo fato social, ele é coercitivo. Certo? Independente da sua vontade, a sociedade faz com que você respeite as normas e regras sociais. Então, independente da vontade, esse fato social existe, quer queiram vocês ou não. Observações. Aqui eu coloquei sobre as sanções legais e sanções espontâneas, tá? Sanções são espécies de punições, tá? Então, caso você queira ser o diferentão, estará sujeito a sofrer sanções, punições. As punições ou sanções legais são aquelas baseadas nas leis, feitas em conjunto. Então, por exemplo, se eu quiser andar pelado na rua, o que vai acontecer? Eu vou sofrer uma sanção legal e uma sanção espontânea. A sanção legal, a punição legal, é que andar pelado na rua é atentado ao pudor, certo? Vai vir a polícia e vai levar vocês ou presos ou para uma instituição psiquiátrica. Por quê? Porque não é normal uma pessoa andar pelada na rua, porque a regra não é essa, tá? A regra é todo mundo sair de casa vestido, não é? Vocês nem pensam. É uma regra tão natural que eu simplesmente acordo de manhã e me visto. Se é que eu já não estou vestida, eu vou lá e simplesmente troco de roupa.
ou tomo um banho depois que eu me seco, né? Ninguém vai, acredito eu, para a sacada de casa, do apartamento, fica lá no apartamento, né? Sim, como veio ao mundo. Não, a gente, né, a regra é cobrir as partes do nosso corpo, os nossos pecados, né? Nossa. Algumas pessoas pensam assim, mas tudo bem, tá? Eu não queria ver o pecado de ninguém, glória a Deus, né, que isso nunca aconteça. Então, são sanções legais, tá? Quando é algo baseado na lei. Então, andar pelado, andar nu, vai fazer com que eu seja preso, tá? E qual é a sanção espontânea? É aquela baseada nos costumes de uma sociedade. Imagina, então, vocês conseguirem chegar até a frente da escola pelados. O que vai acontecer aqui no meio da escola? Não, vocês vão virar uma piada, todo mundo vai... Apesar de que vai ter gente, nossa, a pessoa está com problemas mentais, né? Aconteceu alguma coisa, está pirado, sei lá, está doidão, está doidona. O que aconteceu? Mas com certeza, isso eu digo pra vocês, muita gente, vocês iam virar a piada da escola. Né? Tipo, lá, ia ser conhecida como cara, como a mina que veio peladão pra escola. Né? Vocês nunca mais iam ser esquecidos, iam sair até na W3, se bobear. Certo? Essa seria a punição em vocês. Aquela punição espontânea é a punição que eu sofro quando eu saio demais das regras, do que se espera. Né? Tipo, cai um tombo ali, eu faço um negócio assim, muito fora, aí fica todo mundo lá lembrando porque que a regra não é essa. Tá? Então é um tipo de punição. Então eu tenho uma punição legal, que é aquela que eu vou ser punido legalmente, a punição espontânea que as pessoas vão me punir. Quando elas dizem, foi diferente demais e não é assim que a banda toca. Tá? Por mais que vocês, daqui a pouquinho, quem disse que eu não posso andar pelado? Né? Claro, alguém inventou a regra, mas numa praia de nudismo, por exemplo, a regra é andar sem roupa. Praia de nudismo tu não pode ir com roupa. Lá a regra é diferente. Mas aí a questão é que até que ponto eu estou errado? É que não pode, no espaço coletivo eu tenho que seguir as regras que são gerais, né? São comuns a todos, que a gente vai chegar nesse ponto também. Alguém vai dizer assim, nossa, mas essa professora tem algum problema que eu só falo em andar nu, mas é que uma coisa que chama atenção é se ninguém dorme, né? Porque eu estava numa outra turma agora, eu estava falando um exemplo lá e o menino bateu. Gente, outra característica, tá, é a generalidade. Que é quando uma regra é geral a todo mundo. Ó, os fatos são comuns e coletivos e estudados por meio da neutralidade científica. Consciência individual, ela está em segundo plano. Consciência coletiva, ela possui caráter moral de uma estrutura social, limitando e delimitando os atos individuais. Isso quer dizer, gente, por exemplo, então, voltando ao andar pelado, tá, gente? É uma regra que ela não existe só para mim. Eu não posso andar pelado, ou fulano. É uma regra que vale para todo mundo. Por isso que a gente fala que é geral. É uma regra, tá, coletiva. Lembra lá que eu fiz uma nuvenzinha que ela tá pairando sobre a nossa cabeça? Ela não vale só para mim. Ela é uma regra que eu pego lá e absorvo para mim e eu tenho que seguir essa regra. Não, eu tô com sono, né? Eu tô fazendo aqui uma coisa. Tá. Vamos ver. E terceira característica e última é a exterioridade. Então, os indivíduos, desde a barriga da mames, absorvem valores, regras e costumes da sociedade em que vivem, independente da sua vontade. Quer dizer, andar pelado, gente, é uma regra, aliás, não andar, né? É uma regra que já existia e vai continuar existindo mesmo depois que a gente morrer. Independe da vontade de vocês que essa regra exista, tá? Não depende, eu quero, então, né? Não tem. É uma regra que a gente já viu que ela é coercitiva, ela é geral e ela é exterior a vocês. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem, tá?
Eu dei o exemplo de andar pelado, mas o casamento também é um fato social. E eu vou explicar com base nas 3 regrinhas, tá? Nas 3 características. O casamento, ele é algo coercitivo, tá? Quer dizer, existe uma força, vocês queiram ou não, que nos empurra para o casamento. Eu não sei se vocês já sentiram, mas vocês vão sentir ainda mais. Vai chegando uma certa idade que parece que está todo mundo dizendo, ó, tu tem que arrumar um namorado, uma namorada, entendeu? E o namoro, o que é? É um preparativo para o casamento, gente. Então, é o arrumar a tampa da sua panela. Que parece assim, que quem não arrumou a tampa da sua panela, todo mundo tem uma tia, um tio que é solteiro lá, que tem 50 anos, aí no almoço de domingo, todo mundo para uma hora no almoço para... Tá, mas por que a fulana não casou? Por que o fulano não casou? Qual é o problema? Como se fosse um problema, tá? Por quê? Porque a regra é casar. Todo mundo, assim, o normal seria o casamento. Então, algo coercitivo. Geral, que é geral a todos os indivíduos. A regra é que todos se casem. A regra, não é regra que, por exemplo, a expressão ficar para titio ou para titia. Né? Ninguém quer ser o solteirão ou a solteirona da família. Tá? Então, é uma coisa comum a todos os indivíduos do casamento. E independe da vontade de vocês. Aqui, ó, só para vocês verem como é regra geral, provavelmente 80% de vocês, ou mais, vão casar. 70% de vocês vão ter filhos. Talvez os 40% vão se divorciar. Nossa. Né, gente? Nossa, se for pra casar pra depois se divorciar, em casa, né? Mas tu não sabe disso no momento que tu casa. Porque quando tu casa, tu tá apaixonado. Depois, vou explicar também. Tipo assim, a ciência, ela já disse que a paixão, ela tem prazo de validade. Diz que a paixão dura, se eu não me engano, 7 anos. E aí depois o que sobrar da paixão é amor. Que era 13 meses. Que a coisa de mim é encantada. Eu não assim, eu me apaixonei. Por 3 meses eu falei apaixonada. Por essa. Então, quando a gente casa, a gente tá apaixonado e tal, geralmente, tá? Então, enfim, tá? Mas onde eu quero chegar? Que tem, então, se eu aplicar, por exemplo, essas 3 regrinhas, eu conseguir aplicar para elas, esse fato social, essa regra, então é um fato social. Agora eu vou perguntar para vocês. E outra coisa, tá? Um fato social também, eu tenho a oportunidade de escolha. Por exemplo, eu posso casar ou não. Só que se eu não casar, eu vou sofrer aquelas sanções legais, aliás, espontâneas, né? Ou, enfim, eu posso andar pelado ou não. Eu tenho essa escolha. Se eu andar com roupa, eu tô agindo conforme as regras. Porém, se eu andar pelado, eu vou ser presa. Vou sofrer a sanção legal espontânea também. Tá, gente? Então, eu tenho a escolha. E aí, então, eu pergunto para vocês. Pegar Covid. É um fato social? Não. Por quê? Porque eu acho que é eu acho que tipo, não precisa pegar, a gente vai fazer uma. Não é uma regra, não é? Tem que pegar Covid. A gente não tem direito de escolher. Exatamente. Ficar doente, gente, é algo biológico, eu não escolho. Eu posso me colocar, como a colega falou, ali em situações de risco, mas vai depender de cada organismo, ficar doente ou não. E outro, não se aplica as 3 regras, tá? Não é coercitivo, não é geral e não é exterior. E eu não tenho escolha, tá? Agora, quando o fato social ele existe, eu consigo aplicar as 3 características. Aí vocês têm que perguntar, eu tenho escolha? É coercitivo? É geral? É exterior? Que é assim que eu vou perguntar na prova. Eu vou perguntar, tal, não sei o que, é um fato social? Aí vocês vão ter que
pensar, tá? Mas não fiquem nervosos, porque eu vou provavelmente passar exercícios para vocês, pra gente treinar, pra gente ler mais sobre isso, beleza? Dúvidas?